Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Com alegria, nesta noite, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus para cada um. Querido Deus e Pai, com alegria nesta noite, te damos graças por todo o bem que tem nos feito, pelos livramentos e providências que têm sido tomadas na vida de cada um de teus filhos. Ser conosco e nesta noite, mais uma vez, fala ao nosso coração, alimente a nossa alma com a tua palavra, fortaleça aqueles que estão fracos, cure os enfermos, fortaleça os corações de tal sorte que cada um tenha força e graça para prosseguir na jornada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nesse instante eu convido-os para a gente ler a Santa Bíblia, desta vez no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15 até o 21, que diz assim: Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a minha alma, a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amados, esta foi uma parábola de Jesus há 2000 anos atrás. E por ser ele Deus, foi então tão preciso, tão cirúrgico, falou coisa com um significado tão duradouro, que apesar dos quase 20 séculos passados, esta palavra nos serve hoje tanto quanto naquela época. Ela está atualizadíssima. Os corações dos homens continuam inclinando-se para coisas da mesma natureza. E é sobre os ensinos de Jesus, através desta parábola, que nós queremos fazer algumas pontuações aqui. Em primeiro lugar, falar um pouquinho, analisar a vida deste personagem que aqui aparece na parábola de Jesus. Primeiro, ele era um homem rico e próspero. É o sonho de muita gente. Ele tinha muito dinheiro, muitas terras, e ele foi muito bem sucedido em seu investimento. Primeira coisa. Em segundo lugar, ele era inteligente, ele era capaz, ele foi suficientemente capaz de ver que os seus celeiros eram pequenos para
tanto que a sua terra havia produzido. E em tempo ele derrubou os celeiros, construiu outros maiores, e em seguida ele recolheu de modo eficiente todos os seus bens. Em terceiro lugar, ele era um homem fisicamente saudável. Ele esboçou um desejo que só aqueles que têm saúde podem ter. Ele tinha desejo de comer, de beber, de folgar. Ele era uma pessoa possivelmente não muito idosa, estava cheio de vigor. Então aqui a gente vê um homem rico, próspero, inteligente e saudável. Ele, então, diante de tudo que havia conquistado e mais todas essas condições físicas, ele estava eufórico, feliz e disposto a viver. De repente, Deus contraria este homem dizendo o seguinte: vejamos o que Deus diz para ele. Louco! Ele esperava aplauso e foi chocado. O que houve então? Queremos com você analisar exatamente isso. Por que esse homem tão bem-sucedido foi chamado de louco por Deus, pelo Criador? Primeiro, porque ele era egoísta. Vejamos que nas palavras dele, o próximo não entrava. Ele falava para a sua própria alma, ele estava no primeiro lugar, do começo ao fim. Alma minha, tu tens. E depois, descansa, come, bebe, regala-te, falando para si mesmo. O próximo, aqueles que possivelmente tinham trabalhado para ele, não estavam mais nos seus planos. Ele só enxergava a si mesmo, só pensava em si mesmo. Ele contrariava princípios do Criador que estão estabelecidos para o homem. Vejamos o que diz 1 Timóteo 6:18. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Ele estava extremamente distante disso aqui. Essa trilha não era percorrida por ele. Ele não estava disposto a ser solidário. Ele não estava disposto a praticar boas obras em favor do outro, do próximo. Ele estava longe da generosidade. Então, primeira razão, egoísmo. Segunda razão, materialismo. Ele era um homem materialista. Você verifica que toda a alegria, vibração dele, disposição para falar para a sua própria alma, era exatamente essa emoção toda, e esses motivos estavam fundamentados naquilo que ele possuía, bens materiais apenas. E é muito pobre aquele que tem apenas o que o dinheiro pode pagar, o que o dinheiro pode comprar. Se o ser humano neste mundo, nesta vida, obtiver apenas bens materiais, ele é o mais miserável de todos os homens.
Então a gente tem que ter algo mais, algo além da materialidade. E este homem tinha apenas o que era material. E essas pessoas tolas, a Bíblia diz no Salmo 53, verso 1, imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Quantos filósofos neste país e no mundo, hoje, se gabam de seus conhecimentos, se gabam daquilo que têm, e defendem sempre essa tese, Deus não existe, e atribui os seus sucessos às suas próprias expertises, conhecimentos, esforços pessoais. E quanto a Deus, repete o Salmo 10 e o verso 4, o ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto, Deus não existe, é tudo o que de fato pensa, é o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Essa é a grande realidade. Em terceiro lugar, este homem não carregava nenhuma gratidão, nenhuma devoção. Ele era daquele que dizia, louvado seja eu mesmo, né? Para ele, Deus estava fora de sua consciência. Ele não sabia de forma alguma que tudo o que era e o que tinha eram bênçãos de Deus. Ele desconhecia exatamente isso. E foi exatamente essa a razão pela qual Deus disse louco. Por que então, hein? 2 Coríntios 9, 10 diz assim, aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Ele não considerava que aquela semente que ele plantou em seus campos, ela não foi produzida por nenhum cientista, ela não foi resultado de um estudo humano, ela não foi uma produção humana, ela foi providência do Criador. E aqui ele está dizendo, é ele que dá semente ao que semeia. O homem tinha semeado, o homem tinha colhido, o homem se gabava de tudo que tinha e não considerava aquele que havia lhe dado a semente. Veja que loucura! Você ainda duvida que essas pessoas estão ensandecidas nessa busca desenfreada pelas coisas puramente materiais? Você ainda duvida que esses que exercem o poder e utilizam muitos recursos, muitas vezes roubando para si grandes partes desses recursos, vocês ainda acham que eles estão sãos de são juízo? Eles estão loucos diante dos olhos divinos. Então, ele também não considerava o que está em João 3 e 27. Olha o que diz aí. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Olha que verdade aqui. Está lhe chocando? Você que me ouve agora, você não poderia ter nada se Deus não lhe desse. É o que está dito aqui. E se você apenas recebeu,
Veja o que Paulo diz, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e verso 7. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se recebeste, então, qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Qual o motivo de tua vaidade, do teu orgulho, de querer se sobrepor a alguém? Deus está dizendo aqui: isso que você tem, fui eu que lhe dei. Isso você recebeu, isso você não conseguiu por conta própria. Essa providência veio de mim. Jesus, em João 15, verso 5, diz: pois sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis realizar. Você e qualquer outro ser humano não tem nem o direito de dizer: amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Ao invés de você dizer que vai fazer, você, para ser preciso, você precisará dizer: se o Senhor quiser. Primeiro, tem que ter esse se o Senhor quiser. Então é aí que estava a loucura desse homem. Em Gênesis 2 e 27, se você colocar a mão aí, pertinho do seu nariz, e soprar um pouquinho, esse sopro você recebeu. Esse sopro foi dado não por uma natureza cega, fruto do acaso, não. Esse sopro foi específico. Esse sopro está descrito aqui. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você é um ser vivente a partir do sopro divino. Portanto, você é devedor de temor, de reverência, de respeito, de adoração, de louvor, de ação de graças a este que te criou, a esse que te deu vida. Então, essa farta colheita que o homem havia recebido era providência de Deus. Salmo 85 e verso 12, a farta colheita vem do Senhor. Ela não vem da expertise humana. Ela não nasce, brota a partir de uma energia que emana do humano. Essa vida vem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus renova a face da terra, faz brotar cada semente, produz cada vida. O ser humano não tem poder de ressuscitar uma formiga, não tem esse poder. Isso vem de Deus, o Pai. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17, parte B, diz: demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com a fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Para a colheita acontecer, Deus rega através da chuva, da fertilidade da terra, esse mistério que faz a semente brotar e a vida acontecer.
e trazer o nosso sustento, isso também vem do Senhor. Por essa razão, o irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 1, verso 17, chegou a dizer: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombras de mudança. Isso sim. E mesmo se ele desse todos os frutos, todas as sementes, e o desejo, o prazer de degustar, quem produziu isso no humano? Quem colocou isso em nós? Essa capacidade de sugar todos essas guloseimas, esses sabores diversos, essa variedade enorme, esse prazer degustativo com tantas variações. Quem criou isso? Está dito aqui em Eclesiastes 2:24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Amém? Então, perceba que nele existimos, vivemos e nos movemos. Se tirar Deus da equação da nossa vida, não sobrará absolutamente nada. Portanto, ele precisa ser o centro na nossa existência. E este homem foi chamado de louco porque ele não percebia nada acerca dessas providências divinas. Ele estava apenas voltado para o bem material, que é passageiro, que é efêmero. E foi exatamente por essa razão que o final foi tão trágico. O início da parábola começou tão bem, e o final foi trágico demais. Vejamos o verso 20, no meio daquela euforia, descansa, come, bebe, folga, tu tens muitos bens para muitos anos. Deus disse: contudo, Deus lhe afirmou: tolo ou louco, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Essa é a pergunta que desconstruiu completamente aquele homem. Porque o que ele tinha era uma falsa segurança. Os bens materiais são passageiros. O ouro desaparece, os bens materiais perdem seus significados. Veja o que está em Jó 8:13. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará, sua segurança será frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Uma teia de aranha não consegue segurar. Ela se rompe, ela se quebra, ela se aniquila, é o que está dito aqui. E ele está dizendo: assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus, todos aqueles que querem ter Deus em segundo lugar, em segundo plano, esses
suas esperanças ruirão de uma hora para outra. Provérbios 11:7 diz assim, que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. Todos os projetos humanos acabam. Eu lembro muito bem do nosso Senna, no último momento em que bateu o tombo de sua cabeça naquele capacete. Quando ele fez isso, e a partir dali deu no que deu. Todos os projetos, todos os sonhos, todos os contratos, aqui eu não estou de forma alguma dizendo algo além da sua vida espiritual, mas os sonhos materiais, todos se encerram com todos nós. E se os nossos projetos e sonhos e valores forem apenas materiais, dará no mesmo resultado. Por isso Jesus advertiu em Marcos capítulo 8, verso 36, portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? É a pergunta, o quê? Quando ele perguntou, e o que você tem? Sua alma vai ser tirada hoje, e o que você tem, para quem ficará? O homem emudeceu. Não houve resposta, é claro que não há. O que é que você vai dar, meu amigo, em troca de sua alma? Você que não quer entregar suas primícias a Deus, porque tudo é seu. O seu tempo para Deus, ele é muito precioso. Você quer ir a qualquer outro lugar, menos vir adorar na casa do Senhor, ou adorá-lo aí em sua casa. Você não quer parar durante o dia, há muito entretenimento, há muitos afazeres, há uma atividade louca em torno o tempo inteiro. Você está qual Marta, ocupada com muitas coisas, sem tempo para Deus, e ainda reclamando e falando mal de quem se dedica a Deus, como Marta fez com sua irmã Maria, e foi reclamar ao próprio Jesus, e Jesus disse: Marta, Marta, você está muito preocupada, você está muito dividida, você está muito comprometida apenas com as coisas materiais, você está perturbada com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Maria tinha escolhido ficar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Você não quer parar para isso, não é? Imagine quando sua alma for tirada. Você pode, na expressão de Jesus, você pode até ganhar muita coisa, muito diploma, muito dinheiro, muito recurso, muita missão, muitas viagens, muitos prazeres materiais. Porém, esses prazeres têm fim, prazeres efêmeros. Até os dentes da gente, a Bíblia narra que caem, amolece, a língua perde essa capacidade de sucção tão maravilhosa, a degustação vai diminuindo, todas as sensibilidades desse corpo material vão se esvaindo, de modo que, de que adianta ganhar o mundo, perder a alma? O que é que você vai dar em troca? Não há o que dar, porque a Bíblia diz no Salmo 49, a remissão de uma alma é caríssima. Se alguém quisesse comprar, todos os recursos se esgotariam antes, não conseguem pagar esse preço. Só quem consegue pagar o preço do resgate de uma alma é Jesus, através do seu sangue que ele verteu na cruz em nosso lugar. Só Jesus tem esse poder, por isso a ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e para sempre. Sem ele, nada absolutamente podemos fazer. E o mais, aí Jesus finaliza agora a parábola e diz o seguinte, faz a aplicação dela. Olha o verso 21.
Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico de louvor a Deus, de reverência, de gratidão. Não se volta para Deus, não compreende nada da vida espiritual, nem quer compreender. E para se afastar ainda mais, diz: Deus não existe, e dar as costas e se vai. É isso que é feito em muitos lugares. Mas aqueles que reconhecem o Senhor, e tudo o que a gente descreveu até aqui, diz o que está no Salmo 13, verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aquele que não é louco, louva a Deus. Enquanto o louco diz, Deus não existe, aquele que é sensato diz, Ele me fez muito bem e eu vou cantar louvores ao seu nome. Depois ele diz o que está no Salmo 104, verso 33. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir, que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Porque bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. O salmista ainda disse no Salmo 19, o verso 14, e nós que amamos o Senhor podemos fazer dessas as nossas palavras, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Que tudo em nós bendiga o nome do Senhor. Deve ser as expressões de júbilo de nossa alma. E então, meus queridos, apresentamos até aqui o que era aquele personagem, do ponto de vista material, perfeito, mas do ponto de vista espiritual, completamente destroçado. A gente reforça aqui o tema, que é materialmente rico, espiritualmente miserável. Que essa não seja a sua condição. E se foi, que ela mude a partir de hoje. Como que ela pode mudar? Primeira lição prática: prioriza Deus em sua escala de valor. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo o que há em ti. E que você possa dizer, tudo o que há em mim, bendiga o Senhor. Esse é o primeiro passo e a primeira lição prática que a gente pode tirar aqui. Porque o temor, a reverência, o respeito a esse Deus é a base da sabedoria. Faltou essa sabedoria no homem. A partir de todo o conhecimento material que ele tinha, apesar de todo o conhecimento material, ele não tinha nenhum conhecimento espiritual. E estava então louco porque não tinha essa base, que é o temor do Senhor. Segunda lição prática é que existem pessoas materialmente ricas e espiritualmente miseráveis. E existem também pessoas materialmente miseráveis, porém espiritualmente ricas.
Existem tanta gente pobre, que não tem recursos materiais, porém tem fé em Deus. E a Bíblia mostra isso também, Jesus mostra através de uma passagem bíblica, Lucas 16, do 19 ao 31. Mostra um homem pobre que vivia na porta de um homem rico, avarento, um rico avarento. O pobre lá na porta esmolando, e doente, ferido, cães lambiam suas feridas. E quando partiram daqui, a alma daquele mendigo estava na glória, no repouso, no seio de Abraão. Enquanto que aquele rico, materialmente e agora miseravelmente pobre, estava no Hades. E essa descrição é bastante chocante. E a mesma coisa acontece hoje com qualquer pessoa, segundo Jesus, que tem muitas coisas materialmente falando, mas espiritualmente não tem nada. São miseráveis e pobres. E aqui em 1 Timóteo 6:17 há um conselho de Deus nessa direção. Ordena que os que são ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Que foi exatamente o que aquele homem não fez. Ele depositou a esperança na incerteza das riquezas e não em Deus. Mas hoje, eu e você, você que me ouve, nós todos temos a chance, pelo ensino e advertência de Jesus, através dessa parábola que estamos discorrendo sobre ela, nós advertidos podemos fazer diferente. Nós podemos sim fazer diferente. Não colocar a nossa segurança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Você já pensou? Um ser humano que vive em torno de 80 anos, ele consome cerca de 80 toneladas de alimentos, considerando sólidos e líquidos. Tudo isso Deus providencia para cada pessoa. E Ele está dizendo aqui, Ele dá isso generosamente a cada um. E orienta para que a gente confie nele. Ele diz, vocês confiem, assim como as aves dos céus não tombam por fome, eu providencio. Ele está dizendo, não estejam então preocupados, porque eu vou providenciar. Fiquem confiantes e tranquilos e façam o possível que eu dei condição para cada um fazer. Trabalhem com as próprias mãos e coma do suor do seu rosto, você vai conseguir. Não seja preguiçoso, mas confie, vá à luta, faça a sua parte, que Deus providenciará tudo. E ele continuou dizendo, orienta-os, isso é aos ricos, a praticarem o bem, e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Era tudo que o homem não sabia ser. Ele só falava para a própria alma, ele só pensava em si, e agora ele estava contrariando princípios que Deus, o Criador, havia estabelecido para o ser humano. Por isso que ele era louco, por isso que qualquer um, Jesus disse, qualquer um, hoje, que venha esquecer-se de Deus e apegar-se aos bens materiais, também, igualmente, sucederá a mesma coisa. Por isso mesmo, desperte enquanto é tempo. E em quarto lugar, ele vivia sem nenhuma gratidão.
momento algum o homem teve uma devoção a Deus, agradeceu. Não, ele só vibrou consigo mesmo. Gratidão, zero. Reconhecimento de Deus, zero. E bendito é o que está descrito, Jeremias 17:7. Bendito o varão, o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, de tal sorte que cada um, com essas lições aqui, possa tomar os devidos cuidados, para não esquecer de Deus, para não colocar Deus em último lugar, para não contrariar aquele que está segurando o fôlego de vida aí, no meu corpo, no teu corpo, em nossos corpos. Que reconheçamos que nós não somos em nós mesmos, que nós somos dependentes desse Deus. Ele diz que nós somos como ramos, Ele é o caule, Ele é a videira, nós somos simplesmente ramos. E para sobrevivermos, precisamos estar completamente ligados a Ele. Se não for assim, se cortar o ramo, ele seca e é jogado fora. Tomemos todos os cuidados, que você possa compreender. Deus te ama, a sua chance é grandiosa, você tem a chance de vir, e Ele diz: vinde a mim, todos cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer segurança? Você quer descanso? Você quer repouso? Venha para os braços gloriosos de Jesus. Ele te chama. Aí mesmo onde você está, você pode fazer a sua entrega pessoal pela fé, porque Ele conhece as intenções do teu coração. Deus abençoe cada um. Nesse momento nós vamos encerrar com uma palavra de oração. A todos os irmãos e irmãs, um forte abraço. Até breve. Esperamos que Deus estenda as suas mãos e nos dê novamente a oportunidade de realizarmos os nossos cultos com a presença dos irmãos. Vamos então agora clamar aos céus. Convido a todos para a gente orar. Querido e bondoso Pai, como é bom estar na Tua presença, como é maravilhoso Te conhecer, como a Tua palavra nos esclarece, nos ilumina, nos alimenta, nos dá ânimo, nos faz sentir prazer de viver, põe significado na existência. Ó Senhor, nós Te amamos, queremos continuar sob os Teus cuidados e orientações, Te louvamos pelas sagradas Escrituras. Ó Deus, nesta hora eu Te peço, em nome de Jesus, em favor de cada uma e de cada um que nos ouve agora, Te peço em favor de cada lar e de cada família. Senhor, providencia os recursos e os meios, cura os enfermos, consola os tristes, acalme os corações que nesta hora estão sobrecarregados de preocupações e de medo. Leva conforto e consolo desde as criancinhas até os anciãos de idade mais elevadas. Nos cobre com a Tua eterna e bendita proteção.
É o que nós te pedimos. Aqueles que ainda não fizeram uma confissão, Senhor, de seus pecados, que possam fazê-lo e receber o perdão, porque a tua palavra diz que aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Que a tua misericórdia seja sobre cada uma e cada um. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a graça inesgotável de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Igreja Assembleia de Deus, Harmonia.